É, hora do Mão. Uma garota é abandonada pelo Duque depois de nascer, mas quando ele volta da guerra, ela decide elaborar um plano para finalmente ganhar a atenção de seu pai. Depois que sua mãe morreu ao dar à luz, a garotinha ficou sozinha no ducado, sendo cuidada por empregados corruptos que lhe desprezavam todos os dias. Quando seu pai finalmente volta, ele decide se afastar ao máximo de sua filha. Então, ela precisa descobrir como se aproximar de seu pai e mudar sua situação miserável. Oi, eu sou o Zakai, e vou estar lhe acompanhando na sua hora favorita. A obra de hoje é Eu Sou a Filha do Protagonista, e espero que aproveitem. A história começa com Nani levando a comida da jovem princesa Emily. Emily mostra seu entusiasmo, enquanto Manny serve uma refeição simples, com Emily pedindo a ela para comer de aviãozinho. Enquanto Emily admira a comida, Nani comenta sorrindo sobre a fofura de Emily. Emily fala como é melhor quando comem juntas. Depois de terminar sua refeição, Emily é informada por Nani que ela vai limpar tudo primeiro e voltar logo. Emily responde sorrindo, pedindo para Nani a voltar logo. Mas assim que Nani deixa o quarto, a expressão alegre de Emily se transforma em tristeza. Ela olha para seu reflexo depois de passar por um espelho, ficando desanimada e mostrando insatisfação com sua aparência. Ela olha para o seu vestido simples e pensa na sua idade, que mesmo tendo 6 anos, seu corpo pequeno fazendo ela parecer uma menina de 5 anos, contribuindo para seus sentimentos de uma vida infeliz. Emily é agora filha de um duque, ela renasceu em uma história de fantasia de sua vida passada. O Duque Cardim Vardian foi criado para ser o chefe da casa de Vardian, mas ignorante sobre amor e emoções, enquanto Reina era uma santa misteriosa, conhecida pelos seus atos de bondade e compaixão, junto de seus grandes poderes divinos. Seus caminhos se cruzam como destino, e apesar dos desafios que enfrentam, eles eventualmente se casam no fim da história. Parecia uma típica história com um final perfeito de felizes para sempre juntos. Mas o final toma um rumo bastante trágico depois de Reina dar à luz, com seu corpo falhando em se recuperar, o que leva à sua morte. Cardan sofre uma dor imensa, e apesar do nascimento de sua filha Emily, um Cardan de coração partido esquece completamente de sua existência, se entregando à tristeza. Agora, Emily passeia pelo jardim parecendo preocupada sobre a vida que leva, já que alguns podem considerar maus tratos infantis. Mas ao ouvir as vozes das empregadas, ela fica em silêncio, e pensa que deve ir para outro lugar. Mas antes Emily ouve as empregadas conversando entre si, chamando ela de princesa sem nome. Ela congela no lugar em choque, e as empregadas continuam trocando comentários, perguntando se Emily é realmente a princesa do ducado, duvidando se ela realmente poderia ser chamada assim. Elas se perguntam se alguém olha para ela como a filha de um duque, a chamando de parasita que diminui o suprimento de comida, e não entendo por que a velha babá acha ela tão fofa e bonita, achando que ela não deveria se esforçar tanto para proteger Emily. Elas acreditam que Emily é amada apenas por Nani, então não deve ser considerada pelos outros, já que o próprio duque deve ter abandonado ela por não sentir nada. Vemos Emily correndo depois de ouvir a conversa, e mais tarde naquela noite, Nani compartilha uma história com Emily sobre alguém que teve seu desejo atendido pela lua, lhe trazendo felicidade para sempre. Quando é hora de dormir, Emily pergunta curiosa se a lua aceitará seu desejo. Nani garante que sim, então pergunta à menina qual era. Emily tenta falar, mas acaba escondendo o rosto no cobertor, dizendo que no fim não é nada. Emily abraça Nani pedindo um abraço, e Nani cumpre, a chamando de princesa. Enquanto isso, Emily pensa consigo mesma como seu desejo não pode se tornar realidade. Ela lembra de sua vida passada, quando sua mãe a abandonou em um orfanato. Ela derrama lágrimas, implorando à lua que conceda seu desejo por uma família. Emily promete ser uma boa menina, implorando sinceramente para que seu desejo seja atendido. Na manhã seguinte, as empregadas correm apressadas com suas tarefas, enfatizando a necessidade de velocidade e cuidado. Emily observa o movimento frenético da casa e se pergunta o motivo de tudo isso. Então uma empregada menciona a volta repentina do Duque, provocando a urgência das tarefas. Emily observa tudo, surpresa com a notícia da volta do Duque Cardan à mansão. De repente uma empregada lhe encara, fazendo com que Emily hesite e se pergunte sobre o olhar da empregada. A empregada se aproxima de Emily e a pede para voltar para seu quarto, já que estão ocupadas agora, no fundo pensando em como ela atrapalharia. Emily se sente intimidada e responde com um simples sim. Quando a empregada sai, ela parece frustrada, querendo gritar que ela ainda é a filha do Duque. Mas até ela reconhece que ser a princesa do ducado é apenas uma fachada, já que no fim ela é uma princesa sem nome, lamentando os desafios de sua vida. Depois, Emily está se escondendo entre os arbustos, parecendo determinada. Ela rejeita a ideia de obedecer e voltar, pensando enfurecida que apesar de ter 6 anos, ela nunca viu o rosto de seu pai. Então, ela insiste em ver seu rosto hoje, custe o que custar. Depois de um tempo, o Duque Cardan chega ao palácio, sendo recebido com entusiasmo. Enquanto isso, Emily continua escondida entre os arbustos, observando seu pai de longe, querendo muito vê-lo mais de perto. Ela sem querer sai dos arbustos ao tentar obter uma visão melhor. Percebendo que saiu sem perceber, Emily se sente desconfortável,
e cumprimenta Cardan com um hesitante oi pai. Mas ao ver Emily, Cardan questiona a empregada do motivo dessa coisa estar aparecendo na frente dele. Chocada, Emily se pergunta se realmente foi abandonada de novo nesta vida. Ela tira seu sapato com raiva, e de repente o joga em seu pai, o chamando de idiota. Emily foge chorando, repetindo que Cardan é um idiota. Emily continua andando frustrada, mas pensa sobre suas ações, com medo de um possível castigo e o desprezo das servas que isso pode trazer. Mas quando Cardan se aproxima dela, Emily se enche de receio, se perguntando se ele lhe seguiu só para aplicar um castigo. Ela desafiadoramente se coloca na frente de Cardan pensando em enfrentar ele, pronta para jogar seu outro sapato se ele tentar algo mal. Mas Cardan logo aponta Emily para o pé dela, lhe deixando confusa. Ao olhar seu pé, Emily percebe que está sangrando. Ao se abaixar para examinar melhor, ela começa a sentir dor e a chorar um pouco de angústia. Cardan mantém uma expressão fria enquanto observa. Emily parece surpresa com esse comportamento, e reage nervosa. Em resposta, Cardan parece incomodado, mas então lhe derruba o sapato e sai sem dizer uma palavra. Emily questiona as ações de Cardan e como ele voltou para lhe entregar o sapato, então fica um pouco otimista, já que ao menos ele ainda lembra dela, então, pensa nervosa como talvez ainda tenha alguma chance. Ela fica determinada, pois agora que chegou até aqui ela decide continuar, então planeja esbarrar nele, esperando que ele seja encantado por seus esforços. Emily declara sua determinação de fazer Cardan derreter com sua estratégia cuidadosamente planejada de fofura. Na manhã seguinte, Emily acorda determinada, declarando que estará ocupada todos os dias a partir de agora. Ela lembra seus pensamentos da noite anterior, refletindo na falta da presença de Cardan em sua vida até os 6 anos de idade. Ela sabe que ele é um péssimo pai, mas apesar de sua ausência, ela imagina que talvez ainda tenha um motivo para isso. Pronta e se olhando no espelho, Emily pensa em ignorar o que aconteceu ontem e ter uma manhã normal. Sabendo que a Nani voltará para o almoço, ela vê isso como sua chance. Mas de repente sua atenção é atraída para um papel. Ela tem uma ideia, então corre em direção a ele e pega o papel pensando em deixar uma mensagem. Ela começa a escrever para tranquilizar a Nani, criando um desenho fofo no papel. Ela termina e o deixa no quarto antes de anunciar sua partida, esperando que ela entenda com alegria no rosto. Emily corre em direção ao jardim, pensando que a Nani entenderá que ela foi para lá depois de olhar para o desenho. Chegando ao jardim, ela parece cansada, notando que suas pernas curtas fazem com que ela leve muito tempo correndo. Emily descreve o jardim de flores Eldor, se lembrando de estar cheio de um púrpura pálido, o mesmo lugar onde Cardan propôs sua mãe. Ela não acredita que realmente está ali, e expressa que o jardim é ainda mais bonito que ela imaginava ao ler o romance. Mas percebendo que precisa se concentrar na tarefa em mãos, ela lembra o propósito de sua visita, fazer um buquê para Cardan. No entanto, ela acha isso desafiador, notando que colher flores não é tão fácil quanto ela pensou. De repente, Emily ouve as vozes das empregadas de novo, e elas parecem surpresas, questionando a presença de Emily. Pega de surpresa, ela não sabe o que dizer, então as empregadas riem, falando que aparentemente estão negligentes em cuidar do jardim, já que qualquer um pode entrar para colher flores. Frustrada com os comentários delas, Emily reflete sobre ser a senhora do lugar, e se sente ofendida por elas ousarem olhá-la com desprezo dessa maneira. Então, uma empregada derrama água em Emily de propósito, a deixando completamente encharcada. A empregada pede desculpas de um jeito falso, mas provocando Emily por se parecer com um rato molhado. Ofendida, Emily fica com raiva e começa a puxar o cabelo da empregada. A empregada grita de dor, implorando para que ela lhe solte. Presenciando a cena, outra empregada fica irritada, ameaçando Emily e até se preparando para bater nela. Mas é justo nesse momento que Cardan chega ao local, testemunhando a situação e questionando as empregadas. Ao verem Cardan, as empregadas ficam tensas, então Emily também nota a presença de seu pai. As empregadas se sentem desconfortáveis, então disfarçam e expressam seu prazer em encontrar o Duque. Emily observa Cardan, se perguntando por que teve a sorte de encontrá-lo com sua aparência desgrenhada. Cardan parece furioso, então confronta as empregadas exigindo uma explicação. Intimidadas, as empregadas tentam responder, enquanto Cardan as avisa severamente para aceitarem as consequências se não tiverem nada importante para dizer. Enquanto isso, Emily pensa sobre a raiva de Cardan evidente, reconhecendo o valor sentimental do jardim com memórias de reina. Arrependida, ela percebe que suas ações perturbaram essas memórias. A empregada tentando incriminar Emily, diz ao Duque Cardan que Emily puxou seu cabelo. Mas Emily fica chocada de repente, questionando a acusação. A empregada continua explicando que Emily entrou correndo e agarrou seu cabelo enquanto elas apenas verificavam o jardim. Frustrada e coberta de lama, Emily grita angustiada para seu pai, Cardan, declarando que está sendo acusada injustamente. Emily nega as falsas acusações com um tom melancólico, dizendo que não foi ela quem começou a confusão. Cardan questiona o motivo dela estar no jardim, e Emily explica que estava apenas colhendo flores quando as outras criadas derramaram água nela de propósito. Mas a empregada insiste falsamente que Emily deveria dizer a verdade. Irritada,
Emily grita com a empregada, dizendo que a água foi derramada nela primeiro. De repente, a empregada agarra seu braço e começa a machucar Emily. Mas Carden usa sua aura, e pressiona ainda mais a mão da empregada, que mostra sua dor e teme que possa estar quebrada. Emily percebe o poder de Carden e o impacto que teve naquele momento, como se ela fosse presa. No original, Cardan possui a habilidade única de usar sua poderosa aura livremente. Essa aura supera tanto o poder mágico quanto o ki de espada, e somente um espadachim mágico Carden pode combinar essas forças e utilizar sua aura de maneira extraordinária. Emily percebe como conseguiu ver Cardan usando seu poder fora de uma batalha. Carden se dirige aos guardas e os ordena arrastá-la pelo crime de desonrar a nobreza. O guarda cumpre a ordem, puxando uma empregada, surpresa pela reviravolta de eventos. Emily fica ao lado de Cardan testemunhando tudo, pensando na situação. Emily pensa no azar de acontecer ali, no lugar onde as felizes memórias com Reina foram feitas. Quando Cardan se aproxima dela, Emily fica inquieta, interpretando a situação e imaginando que ela também será arrastada. Ela sente que seu coração vai sair. Carden fala de forma displicente como não tem uso para esse pedaço de argila. Irritada, Emily pensa sobre a maneira como ele fala, mas nota que Carden sempre foi assim, mesmo no original. Ela pensa sobre a diferença de atitude em relação a ela, comparada à Reina, quem ele amou. Quando Cardan pergunta de novo por que ela está lá, Emily responde que é segredo. Então, logo depois Emily e Cardan começam a se separar. Refletindo sobre Cardan, Emily nota que ele nunca pergunta sobre o bem-estar dela. Mas quando Cardan a chama, ela se vira e fica surpresa ao ver ele ajoelhado e lhe oferecendo flores. Emily questiona se as flores são mesmo para ela, o que Cardan confirma, sugerindo que se ela veio apenas para pegá-las, ela deveria entrar e tomar um banho agora. Emily pega as flores, mas internamente se pergunta se ele estava preocupado com ela agora. Quando Cardan começa a se afastar, Emily o para, perguntando se ele gostava dessa flor. Cardan responde dizendo que gosta, mas insiste Emily a entrar e tomar um banho. Depois, Nani ajuda Emily a se banhar, mas ela perdida em seus pensamentos, pensando como ele parece um pouco diferente do que ela achava. Ela nota que todo esse tempo acreditou que Carden a odiava e lhe abandonou, mas agora ela percebe que não sabe como ele era antes de partir para a batalha, e ela só se lembrou das memórias de sua vida passada depois que Cardan partiu. Então, Emily conclui que aparentemente ele não a odeia. Nani informa a senhora que o Duque enviou o remédio. Emily fica animada, pensando em finalmente ter uma relação mais próxima com ele. Ela pensa na possibilidade de ter uma família de verdade com Cardan, mas a incerteza permanece em seus pensamentos. Depois de tomar banho e se arrumar, Emily passeia feliz pelo palácio, pensando que a partir de hoje, ela vai começar seu plano imediatamente. O plano inclui preparar um buquê de flores como um presente para seu pai, mas ela acaba conseguindo uma única flor, se machucando com os espinhos. Ela percebe que o palácio foi limpo ordenadamente de toda a bagunça de ontem, mas logo nota que ainda não sabe como é o quarto de Cardan. Determinada, ela parte para encontrar Cardan mesmo assim. Ao se virar, ela avista Cardan, e se esconde discretamente ao notá-lo. Cardan logo percebe Emily escondida, e fica lhe observando. Ele percebe a localização onde Emily está perdida em pensamentos. Emily pensa em como seus pés doem, quando de repente ela nota Cardan, que estava lhe observando o tempo todo. Então Cardan questiona como Emily chegou lá. Emily se levanta e o chama de papai com um sorriso, então estende uma flor a Cardan como um presente. Cardan aceita a flor de Emily, mas percebe que está levemente torcida. Emily sugere que eles tenham um relacionamento mais próximo no futuro. Cardan se sente envergonhado, então Emily promete lhe dar essa flor todos os dias, e se despede de seu pai correndo. Seguindo o gesto da flor para Cardan, Emily se pergunta se foi muito precipitada, e se Cardan gostou. Ela decide que a primeira fase do projeto de amizade com Cardan é um grande sucesso. No dia seguinte, depois do café da manhã, Emily anuncia sua partida para Nani. Nani pergunta se ela vai encontrar o Duque, o que Emily confirma. Nani propõe que elas vão juntas e depois de um breve pensamento, Emily sorri e concorda. Seguindo o gesto inicial da flor, Emily encontra Cardan uma vez por dia. Ela coloca flores na mesa dele, como um gesto para que eles se aproximem. Mas Cardan percebe as feridas nas mãos de Emily por colher as flores, e por isso, ele pede para ela não trazê-las antes de Emily sair. Ela pausa e pergunta a seu pai se ele não gosta mais das flores. Cardan confirma que não gosta delas, dizendo que elas são inúteis. Emily fica surpresa com sua resposta, se sentindo arrasada. Agora ela pensa em como não continuou indo lá para encontrar com ele de novo. Então, Nani informa que o Duque está treinando com os cavaleiros no estádio, apontando onde fica. Emily reconhece, então pensa determinada que não desistirá. Ao ver Cardan, Emily mostra sua alegria e o chama de papai. Cardan parece surpreso com a abordagem repentina dela, e ainda sorrindo, Emily corre em direção a ele, o cumprimentando entusiasticamente. Enquanto isso, os cavaleiros observando Emily comentam sobre sua cor de cabelo incomum, com um toque de surpresa. No meio disso, Emily fala como os dois lados devem se cumprimentar.
Nani chama a atenção de Emily com respeito, e também diz que é uma honra estar na presença de Cardan. Cardan responde com um simples tudo bem a essa situação. Mas Emily fica irritada, e acusa Cardan de ser mau por não retribuir seu cumprimento e não aceitar sua tentativa de cumprimentá-lo. Demonstrando irritação, Cardan comenta sobre de uma criança estar ali, enquanto se afasta de Emily. Em seguida, o Duque direciona sua atenção a Elvin, pedindo para ele conduzir o treinamento hoje. Elvin responde com um sim, reconhecendo a ordem de Cardan. No meio disso, Emily pensa sobre Elvin, o reconhecendo como Elvin Pasto, o mais habilidoso entre os cavaleiros, e alguém de alta confiança de Cardan. Então Cardan se dirige a Emily, pedindo para ela acompanhá-lo ao seu escritório, o que Emily responde ansiosa com um respeitoso sim, pai. Emily entra no escritório com ele segurando a camisa de Cardan. Ao chegar ao escritório, Emily expressa alívio por Cardan ter voltado. Mas Cardan começa a se afastar de novo, fazendo Emily se sentir nervosa. Ela então se senta em uma cadeira, quando de repente uma empregada entra no escritório de Cardan trazendo uma variedade de lanches, incluindo chá e bolos. A empregada respeitosamente se dirige a Cardan como Vossa Graça e apresenta os quitutes. Emily fica cativada pelos bolos aparentemente deliciosos e começa a salivar. Todo seu foco parece estar nos bolos, e observando o interesse de Emily, Cardan pega um bolo e se aproxima dela. Ele incentiva Emily a comer o bolo, e Emily nota sua beleza, o achando quase que bonito demais para comer. Mas Cardan insiste, dizendo que o propósito dos bolos é serem comidos, então Emily dá uma mordida com deleite. Mas Cardan comenta que outros podem percebê-la como faminta, baseados no jeito dela comer. Emily fica confusa e questiona isso de boca cheia, então Cardan sugere ela terminar de comer primeiro. Depois de comer, Emily chama e pergunta a Cardan qual era seu nome. Surpreso, Cardan acidentalmente derrama chá de suas mãos. Emily explica que todos, incluindo Nani, se referem a ela apenas como princesa, mas ela sabe que até mesmo as flores têm nomes. Então, ela questiona Cardan sobre o seu próprio nome, e ele confirma que ela tem um. Emily olha para Cardan esperando. Apesar de irritado, Cardan revela seu nome, Emily, significando brilho de amor. Emily fica encantada e se aproxima de Cardan, perguntando se foi ele quem lhe deu esse nome. Cardan esclarece que não foi ele, pois ela foi nomeada pela pessoa que mais lhe amou. Em um tom sério, Cardan mostra seu remorso a Emily, declarando que Reina tinha pensado no nome dela antes mesmo dela nascer. Ele admite que devido a várias circunstâncias, todos esqueceram seu nome, e assume a responsabilidade pela situação. Cardan parece se emocionar, se culpando. Emily conforta Cardan, e de repente percebe que Cardan não é mais o protagonista de um livro. Ela então expressa seu amor pelo nome Emily Vardia, e agradece a Cardan por lhe contar isso. Em um momento de reflexão, Emily pensa na ideia de que assim como esse lugar é sua realidade, Cardan também é um ser humano que experimentou sofrimento e tristeza. Então, ela apoia sua cabeça na coxa de Cardan e se desculpa. Ele parece confuso, perguntando o motivo de sua declaração. Mas Emily ri e desvia o assunto, fazendo Cardan comentar sobre sua natureza despreocupada. Depois, vemos Emily cantarolando, e ela perambula pelo palácio falando seu nome como Emily, um nome que brilha com amor. De repente, ela ouve uma voz fria se dirigindo a ela como Vossa Graça. Então Emily se vira, encontrando a empregada que derramou água nela de propósito, a mesma empregada que enfrentou consequências do Duque por suas ações. A empregada amedronta Emily com um sorriso, mencionando a execução de servos no calabouço por causa do jardim. Emily, surpresa, se pergunta sobre o calabouço. Quando Emily questiona a empregada sobre sua conexão com o assunto, a empregada grita, falando sobre o destino lamentável das servas. Emily, confusa e se perguntando por que é sua culpa, é acusada de ser egoísta pela empregada. A empregada agarra a mão de Emily, lhe causando dor, e atribui toda a situação a ela, tentando levá-la embora. Ela manda acompanhá-la, mas de repente, Elvin chega e pergunta à criada o que ela estava fazendo. A empregada diz que não era nada, ela estava apenas consertando a roupa da jovem senhora. Elvin responde com ceticismo, e enquanto isso, Emily pensa no caráter de Elvin descrito no livro, onde ele é retratado como uma pessoa leal, suportando as dificuldades com Cardan. Mesmo em momentos de perigo devido à pressão de nobres, Elvin se destaca por resolver tudo com sua inteligência e habilidades excepcionais com a espada, o que lhe garantiu a confiança de Cardan, apesar de ser desprezado com desdém pelos nobres, sendo visto como o cão de Cardan. Elvin reconhece o encontro, e Emily, pensando que ele é confiável, o cumprimenta com um sorriso, dizendo um olá Elvin. Elvin fica surpreso que ela lembre seu nome, e Emily o lembra como que acabou conhecendo ele junto de seu pai mais cedo. Se ajoelhando na frente de Emily, Elvin sorri, notando seu crescimento durante sua ausência. Emily fica confusa, e questiona se ele a viu antes. Elvin explica que antes de partir para a batalha, ele enviou um relatório ao Duque, e também veio ver a princesa para garantir seu bem-estar. Emily se pergunta se um subordinado de Cardan realmente veio encontrá-la. Elvin sugere levá-la ao escritório, o que Emily concorda. Então, Elvin diz vamos e decide acompanhá-la.
Emily entra alegremente no escritório de Cardan com um buquê de flores, e apesar de Cardan ter dito que não precisa delas, Emily defende a beleza das flores e menciona que aprendeu a fazer um buquê. Observando Cardan trabalhando, Emily pergunta se ele está ocupado. Quando Cardan questiona sua curiosidade, Emily afirma que não há nada de errado em ser curiosa. Quando Cardan nega estar ocupado, com um sorriso, Emily sugere que ele tenha uma refeição com ela. E assim Emily se junta a Cardan para uma refeição. Surpresa com toda a abundância de comidas saborosas, ela hesita, pensando que não deveria se entregar, enquanto pensa onde a empregada poderia estar. Ela acidentalmente a encontra, e depois de localizar a empregada, Emily pensa bingo, e internamente se desculpa com Cardan, achando que hoje não é o dia de comer com o papai. Se comportando como uma criança pequena, Emily grita para todos os criados e empregadas, parecendo feliz por notar a presença da criada que queria levá-la ao calabouço, e o tio que só dá bolos estragados, e até com a tia que nunca fornece lenha para o inverno. Observando isso, Cardan fica irritado e todos os criados e empregadas ficam assustados. Ele questiona Emily em busca de uma explicação. Então Emily, apontando para o mordomo, diz que está falando com o tio que a chamou de inútil. Em resposta, Cardan usa seu poder para prejudicar o mordomo, ordenando uma resposta de como ele gerenciou a mansão durante os últimos 2 anos de sua ausência. O mordomo fica apreensivo e hesita, negando que qualquer coisa possa ter acontecido. Cardan pergunta a Emily sobre os criados celebrando seu aniversário, o que ela inocentemente nega. Então ele questiona sobre suas roupas, perguntando se eles davam vestidos novos para ela a cada temporada. Emily fica realmente confusa, então pergunta que roupas. Cardan então dispensa a necessidade de mais explicações, e apesar do apelo dos criados, ele usa seu poder para prejudicar todos os que incomodaram Emily. Elvin chega bem na hora, e Cardan manda ele chamar a babá de Emily. Emily fica completamente assustada ao ouvir isso. Ela implora Cardan, falando que sua babá é da família e não fez nada de errado, sendo a única que sempre amou, mas Cardan explica que só queria perguntar algumas coisas a ela. Elvin chega com a babá de Emily, que parece muito assustada. Emily também está preocupada com sua babá, e fica visivelmente ansiosa, e em lágrimas, ela se agarra à sua babá. Cardan orienta a babá a dizer a verdade a partir de agora. Cardan pergunta sobre como a babá e Emily foram tratadas durante sua ausência da mansão. Essa conversa foi muito longa. Antes de Cardan partir para a batalha, Elvin era enviado de volta várias vezes para relatar sobre a mansão. Até então, ela e a babá estavam vivendo bem, desfrutando de seus direitos. No entanto, quando Elvin partiu para o norte junto de Cardan e abandonou a mansão, os criados assumiram que Emily tinha sido abandonada. Eles pegaram todo o seu dinheiro, e bloquearam os contatos da babá, tornando suas vidas miseráveis. Então ela revela tudo isso a Cardan, dizendo que foi incapaz de contatar o duque, e também assumiu que ele tinha abandonado a jovem senhora. Cardan, frustrado, ordena que levem Emily de volta ao seu quarto. Mais tarde Emily está comendo, e ela expressa sua falta de apetite. A babá enfatiza a importância de comer para sua saúde e crescimento, e então procede a limpar os pratos e sair. Depois disso, Emily se senta silenciosamente junto à janela, pensando sobre a solidão de Cardan, e ela permanece lá até o anoitecer. Mais tarde, a babá chega e lhe propõe um passeio pelo jardim, perguntando se Emily estava interessada. Depois de pensar por um tempo, Emily concorda dizendo sim. A babá e Emily passeiam pelo jardim, e enquanto caminham, encontram Cardan parado sobre as flores. Emily corre em direção a Cardan, que confessa ter medo de se aproximar dela por estar preocupado que o azar viria ao encontro com ele, como aconteceu com sua mãe. Se sentindo triste, Emily rejeita a ideia e questiona se seu papai não quer lhe encontrar mais. Emily segura o dedo de Cardan, mostrando sua alegria em falar e ver ele todos os dias. Ela compartilha sua felicidade e deseja que seu pai também possa sorrir mais perto dela. Cardan parece incerto sobre seus pensamentos, e pede desculpas, mas Emily o tranquiliza dizendo que as coisas estão bem agora. Refletindo sobre aquela noite, ela menciona ter arrastado o temeroso Cardan para o pântano da maldição que ela tinha criado. Depois dessa noite, Emily recuperou todo o poder como princesa do duque. Ela confinou todos os criados culpados e substituiu mais da metade deles, incluindo o mordomo. Os novos criados trabalhavam servindo Reina quando ela era viva, e olhavam para Emily com lágrimas nos olhos por ter sofrido tanto no passado. Emily desfruta de lanches, e felizmente expressa seu amor por eles. A babá se orgulha disso, e enquanto Emily olha para Cardan, ela pensa na oportunidade de passar mais tempo com ele. Quando seu pai pergunta sobre seu olhar, Emily corre até ele, perguntando sobre seus planos para o dia. Cardan responde que ela não entenderia, levando a pensamentos irritados de Emily sobre sua expressão. Cardan então pergunta sobre as atividades de Emily, e ela responde que mesmo se ela contar, seu papai não entenderia. Ele fica surpreso com sua resposta, e sugere conseguir uma babá para educá-la. Emily fica curiosa sobre a ideia de educação, e Cardan explica que envolve aprender etiqueta, mas esclarece que não é urgente.
Emily mostra estar entusiasmada com a ideia de aprender, e declara estar disposta a trabalhar duro por isso. Depois de algum tempo, um professor chamado Deza chega para ensinar Emily. Ele expressa prazer em conhecê-la, e se apresenta como responsável por ensiná-la. Emily fica animada e diz estar ansiosa para começar a estudar. Deza reconhece seu entusiasmo e sugere começar a lição, notando o interesse particular de Emily em história. Ele pergunta se ela sabe quando o Império foi construído, o que Emily responde corretamente, há uns 800 anos. Deza confirma sua resposta com uma risada. Ele começa a ensinar Emily sobre a história do Deus Guardião do Império. Para mergulhar no conto do Deus Guardião, ele explica a narrativa do primeiro imperador, Dame de Luz, que restaurou o país reunindo o poder de pequenas vilas que foram danificadas. Então Sua Majestade conheceu o Mestre Fade, aquele que se tornaria o futuro Deus Guardião. Com seus talentos mágicos, Fade ajudou ele a fundar o país, mas no processo, eles tocaram a relíquia sagrada intocável, e é por isso que foi amaldiçoado. Mas apesar de viver uma vida muito infeliz, ele sempre os protege. Emily reflete sobre as palavras de Deza, relembrando a maldição que caiu sobre Fade, condenado a ter um corpo que não envelhecia ou adoecia, amaldiçoado a proteger o Império para sempre. Então ela pensa na possibilidade de Fade ainda estar vivo, e só podendo imaginar a solidão inimaginável que ele pode estar experimentando, vivendo sozinho por centenas de anos. Deza dá uma risada, sugerindo que Fade pode sempre estar lá para proteger Emily. Enquanto Emily olha para fora, Deza pergunta se ela já esteve na Biblioteca Real. Então, Emily parece curiosa sobre a biblioteca. Deza descreve como um lugar com livros interessantes e preciosos. Ele menciona que nobres e acadêmicos com permissão para entrar podem explorar livros raros, mas avisa a Emily rindo que se ela esquecer o caminho de saída, talvez tenha que viver lá para sempre. Mais tarde, enquanto eles comem, Cardan fica chocado ao ouvir Emily falando sobre a Biblioteca Real. Emily parece alegre, e diz que sua lição foi ótima. Cardan menciona que precisa visitar o palácio, e Emily quer se juntar a ele. Apesar da relutância de Cardan, Emily implora e promete ser uma boa menina. Então eventualmente ele concorda com um sorriso, dizendo que verão sobre isso. Então, a babá prepara Emily para a visita ao palácio, arrumando seu cabelo e perguntando se ela está feliz. Enquanto faz o cabelo dela, a babá nota que a cabeça dela está tremendo. Emily sorri e expressa o quão super feliz ela está por poder ir ao Palácio Imperial. Rapidamente após se preparar, Emily vai até Cardan e informa que está pronta, pensando animada como essa é a primeira vez que vai brincar lá fora. Emily olha para Cardan e admira sua presença radiante, comentando quão brilhante ele parece. Cardan percebe isso, e então pergunta o que ela está fazendo. Animada, Emily diz a Cardan que hoje é especial. Cardan parece estar de bom humor, e levanta Emily no ar brincando, falando que o sol vai se pôr se ela continuar parada. Ele sugere ir à biblioteca e a apressa. Os dois viajam na carruagem, enquanto Emily olha entusiasmadamente pela janela. Ela admira os novos arredores, vendo pessoas passeando, fazendo compras, e todos parecem felizes. Expressando sua empolgação, Emily sugere a Cardan que eles fossem lá algum dia. Cardan responde que considerará se ela lhe ouvir bem. Depois de um tempo, eles chegam à biblioteca. Ao ver a biblioteca, Emily expressa admiração por seu tamanho e pergunta se aquela é a biblioteca do Palácio Imperial. Mas então Cardan interrompe e informa que tem um assunto a tratar no palácio. Ele a instrui a se comportar, não causar nenhum problema e também ouvir a babá enquanto ele estiver fora. Emily garante que se comportará bem, e lhe deseja uma viagem segura. Explorando animadamente a biblioteca, Emily se maravilha com sua magnificência. Ela pergunta à babá se todos os livros estão ali, e então nota uma seção sobre criação de crianças. Mostrando seu interesse, Emily sugere ir até lá para ler livros. Apesar das preocupações de Nani, Emily a tranquiliza, dizendo que estará bem ali e decide seguir em frente. A babá concorda, lhe pedindo que volte logo. Emily responde felizmente com um até logo. Sozinha na biblioteca, Emily desfruta do aroma de livros. Ela reflete sobre o cheiro familiar de sua vida passada quando ia à escola. Explorando mais, ela descobre livros sobre magia e se pergunta se poderia aprender a usar magia como Cardan. Animadamente, ela seleciona um livro intitulado Como Usar Poderes Mágicos para Iniciantes, e decide lê-lo primeiro. Com o livro na mão, Emily está prestes a começar a ler, quando ouve algo. Ela nota um garoto dormindo por perto e comenta sobre sua beleza, mas o garoto acorda, e depois de ver Emily, ela pede desculpas por acordá-lo. O garoto lhe tranquiliza, dizendo que está tudo bem, pois já dormiu o suficiente. Emily olha para o garoto e pergunta se ele é um anjo. O garoto responde com uma pequena piada, dizendo que já tem um anjo bem na sua frente. Emily reflete sobre o caráter dele, pensando que ele realmente tem o coração de um anjo, diferente de qualquer outra pessoa. O garoto diz a Emily que faz tempo que não via uma criança lá, fazendo Emily perguntar se ele não é uma criança também. Emily então revela sua idade, dizendo que tem 6 anos. O garoto comenta que ela é realmente jovem. Emily pede o nome do garoto, e ele se apresenta como Fei. Emily questiona o nome, e Fei sugere usá-lo apenas como um apelido.
Emily concorda sorrindo, e propõe que se tornem amigos. Faye questiona as intenções de Emily em querer ser amiga, mas Emily explica que amigos conversam e se divertem juntos. Nesse momento, Emily ouve a babá chamando por ela, e diz a Faye que precisa ir. Faye sugere que se tornem amigos, e promete estar sempre por lá. Emily se despede de Faye e sai, expressando seu desejo de vê-lo novamente. Emily corre até a babá, que fica aliviada ao encontrá-la. Emily se desculpa, explicando que estava distraída na leitura de um livro. A babá sugere que saiam para encontrar o Duque a tempo, então Emily olha para o lugar onde Faye estava, mas percebe que ele desapareceu. Ela concorda com a babá e se prepara para ir. As duas deixam a biblioteca com Emily animada segurando a mão da babá. Ela pensa em pegar emprestado livros interessantes. De repente a babá tira uma bola para verificar se tem mensagens. Emily nota isso e pensa nas suas propriedades mágicas, intrigada pela magia, e o comparando a um telefone celular de sua vida passada. Ela observa que é como um telefone celular, já que serve a um propósito de comunicação parecido. Mas ela sabe que requer um caráter de poderes mágicos fortes e só pode ser usado eficazmente por magos como Cardan. Ao ouvir pessoas discutindo sobre ela como a santa falecida, Emily fica ansiosa. Ela simplesmente se esconde atrás de Manny e espreita para observar a situação. Nesse momento, a carruagem deles chega à cena. Cardan sai da carruagem e chama por Emily. Uma Emily ansiosa, mas encantada corre em direção a ele e responde papai. Cardan então pergunta se ela se divertiu na biblioteca sem causar nenhum problema. Cardan então coloca Emily em seu colo e menciona que ela pegou emprestado um livro. Emily, cheia de entusiasmo, mostra o livro para Cardan, expressando seu entusiasmo sobre o conteúdo interessante e apontando a imagem intrigante na capa. Depois de Cardan nota as pessoas falando mal de Emily, ele a leva embora na carruagem. Se sentindo um pouco hesitante, Emily pede a Cardan para chamá-la de Riel a partir de agora, explicando que é seu novo apelido. Cardan parece surpreso com o pedido repentino, mas concorda. Emily então expressa seu desejo de aprender magia, pegando Cardan de surpresa. Mais tarde no palácio, Emily é apresentada a Teto, o mago avançado encarregado de seu treinamento mágico. Animadamente, ela deseja se dar bem com o professor Teto. Teto fica um pouco surpreso com seu entusiasmo, e responde animado. Quando Emily nota Cardan observando Teto atentamente, ela pergunta se ele não estava ocupado. Cardan responde com um pedido para ela se concentrar em seu professor. Teto anuncia o plano para determinar se a Lady Emily possui poderes mágicos, revelando uma caixa misteriosa. Intrigada, Emily questiona a finalidade da caixa, e levando Teto a explicar que é uma ferramenta mágica, projetada para detectar a presença de magia dentro do corpo de alguém. Cardan tranquiliza Emily, sugerindo que a caixa rapidamente revelará se ela abriga habilidades mágicas. Teto concorda, e enfatiza que a ferramenta indica a adequação do poder mágico no corpo para a manifestação de magia. Emily ouve Teto explicar detalhadamente como a caixa mágica captura a cor mágica única de uma pessoa. Ele ilustra que magos avançados geralmente preenchem metade da caixa, enquanto portadores de magia normais mostram um brilho fraco. Intrigada, Emily questiona Cardan sobre a cor de sua aura mágica e brinca, perguntando se ele pode tocar na caixa. Cardan responde diretamente com um claro não, deixando Emily surpresa. Teto fala sobre a magia imensurável dele, e Cardan explica que a caixa se estilhaçaria no momento em que sua magia entrasse, enfatizando seu poder. Teto concorda, explicando que a magia do Duque só pode ser medida com uma ferramenta específica, no centro da torre mágica, referida como Falcão. Intrigada, Emily expressa seu desejo de experimentar a ferramenta mágica. Emily agarra a caixa ansiosa, querendo que ela se estilhasse como a magia de Cardan. Mas depois da inspeção, nem Cardan nem Teto notam qualquer mudança. Emily, se sentindo desanimada, imagina que talvez ela não possua poderes mágicos. Mas Teto a conforta, explicando que se o poder dela for divino e não mágico, ele não será registrado nessa ferramenta específica. Emily pensa no conceito de poder divino. Ela compreende que todos no mundo possuem poderes mágicos ou divinos. Aqueles com abundante poder mágico se tornam magos, enquanto aqueles com um grande poder divino se tornam sacerdotes. Apesar do status quase igual entre magos e sacerdotes, não existe discriminação. Mas como os poderes mágicos e divinos são incompatíveis, uma cerimônia anual, chamada Dia do Ritual, é realizada para as crianças que alcançaram 10 anos de idade. Durante esse evento, uma marca especial é gravada em seus corpos. A distinção entre poderes mágicos e divinos é crucial em emergências, já que apenas os magos são capazes de curar com magia, enquanto aqueles com poderes divinos só podem ser tratados por sacerdotes. Esse sistema é parecido à compatibilidade de tipos sanguíneos e transfusões de sangue de sua vida anterior. Teto sugere que se Emily não possui poderes mágicos, ela pode possuir poder divino, já que ele não pode coexistir com o poder mágico. Emily contempla a possibilidade de ter poder divino, dada a conexão de Reina com o templo. Ela também pensa sobre o significado de seu nome, que significa brilhar com amor, e foi dado a ela por Reina. Emily acha que à medida que cresce, Cardan pode associá-la ainda mais à Reina.
Emily pergunta sobre a medição da força, mas Cardan dispensa a necessidade disso. Ao olhar para a caixa, ela começa a exibir ondas de cores escuras. Emily observa animada aquela exibição vibrante, enquanto Teto reage com surpresa ao notar as cores misturadas na magia, indicando uma combinação única e poderosa. Surpresa pela exibição de duas cores na caixa, Emily olha para Cardan, se perguntando se ele também está surpreso. Ansiosa, ela coloca cuidadosamente a caixa na mesa. Preocupada, ela questiona Teto sobre possíveis problemas com ela. Teto, igualmente surpreso, a tranquiliza e enfatiza a necessidade de investigar mais para entender as razões por trás da combinação única. Conforme Teto continua a explicar, ele reconhece o poder extraordinário de Emily, superando até mesmo o de bruxas de alta classe. Mas a mistura de duas cores e seu poder mágico ainda é algo que ele não consegue compreender. Curiosa sobre as diferenças individuais no poder mágico, Emily aprende que cada pessoa possui uma cor única, correspondente à sua magia. Mas essa revelação cria mais perguntas para Emily. Ela contempla suas habilidades mágicas, examinando suas mãos e questionando quais passos deve seguir agora, querendo ser poderosa, mas preocupada com as potenciais consequências. Teto tranquiliza Emily, afirmando que ela não precisa se preocupar, e promete voltar à torre para procurar livros e documentos sobre o assunto. Emily responde com entusiasmo, bastante animada ao plano de Teto. Depois do encontro com Teto, Cardan surpreende Emily e a levanta no ar. Emily parece surpresa, perguntando o que ele está fazendo. Cardan responde, explicando que apesar de suas diferenças externas, seus olhos são bem parecidos, então ele gentilmente abaixa Emily de volta no chão. Curiosa, Emily pergunta se ele não gosta disso, e Cardan sorri, dizendo gostar bastante da semelhança. Enquanto Emily observa seu sorriso, ela pensa sobre esse momento em comum. Cardan brinca, dando um toque leve na cabeça de Emily, a tranquilizando para não se preocupar com a situação do poder mágico. Então, ele menciona que uma mensagem da Torre Mágica chegará em breve. Cardan admite que também é a primeira vez que testemunha uma mistura de poderes mágicos, mas garante a Emily que lhe acompanhará quando chegar a hora. Emily pensa nas palavras reconfortantes de seu pai, notando que ele está tentando lhe tranquilizar. Então, Cardan menciona que é hora do almoço, levando Emily a correr em sua direção, entusiasmada para se juntar a ele no almoço. 2 dias depois, o convite da Torre Mágica chega. Ele veio em uma carta muito respeitosa do próprio Senhor da Torre Mágica, pedindo para Emily ir mensurar seu poder mágico com mais exatidão. A torre é um prédio realmente impressionante, e quando Emily observa pela janela a carruagem, ela não consegue deixar de ficar encantada com o lugar. Segundo os rumores, tanto o primeiro imperador quanto o primeiro senhor da Torre de Magia, Fade, deram muita atenção aos detalhes enquanto eles construíam o palácio e a Torre Mágica. O antigo palácio azulado também foi destruído, e esses edifícios se tornaram o símbolo de uma nova era. O novo palácio foi construído usando toneladas de ouro, assim como ordenou o primeiro imperador, enquanto a Torre da Magia ficou completamente escura, combinando com Fade. Emily fica completamente encantada com os lugares, e não consegue evitar a não ser pensar no quão próximo eles dois eram para construir a Torre Mágica dentro do novo Palácio Imperial. Mas ao mesmo tempo, Emily acha que o preto faz a torre parecer muito solitária. De repente, ela é avisada que finalmente chegaram. Dentro da torre, o lugar é completamente preto, iluminado por grandes cristais coloridos que flutuam no ar. Emily fica impressionada, mas Cardan avisa para ela não tocar em nada, ou acabará presa lá para sempre. Emily fica frustrada, pensando em como Cardan está lhe tratando como uma criança. Ela segura a mão de seu pai e diz que está com medo, mas na verdade, ela começa a imitar suas expressões. Cardan suspira, dizendo que aparentemente não pode mais fazer expressões na frente de uma criança. Ele levanta Emily de novo, e assim, os dois continuam seu caminho, com Emily contando empolgada como o imitou bem, e Cardan avisando para ela não fazer isso de novo. Enquanto estão andando, alguns magos notam a dupla, e parecem surpresos por verem o Duque Vardion. Emily também fica surpresa ao notar as fofocas, enquanto os homens comentam quem que a garotinha sendo carregada deveria ser. De repente, Teto aparece lhe cumprimentando, fazendo a garotinha falar a ele que os outros estão barulhentos demais. O Duque pergunta se ele deve fazer eles se calarem por toda a eternidade, o que deixa todo o lugar em choque, e até Teto derruba seu livro. Teto pede nervoso para humildemente lhe deixar escoltá-los, e à medida que caminham, Emily é avisada que ela pode ficar um pouco tonta. De repente um portal é visto, e eles entram numa sala bem iluminada mas completamente bagunçada, deixando Emily surpresa com o estado do lugar. Ela fica surpresa com algo, e vemos um belo jovem cercado de livros, que comenta como a senhorita é uma cópia de Cardan quando ele era mais novo. Cardan se curva e cumprimenta seu mestre, o Senhor da Torre Mágica, deixando Emily em choque. Ela não consegue acreditar que um sujeito tão jovem pode mesmo ser o mestre de seu pai, e então, ela é colocada no chão por Cardan, até se lembrar que quanto mais forte a mana de alguém, mais demorado se torna o processo de envelhecimento. Ele se desculpa por fazer seus convidados esperarem, e quando ele estala os dedos, os livros começam a levitar e se reorganizar, então o senhor pede para eles se sentarem.
Ele pede para Teto lhe dar a ferramenta. Logo depois vemos Teto trazendo algo, enquanto Emily permanece sentada. Cardin parece surpreso, perguntando a seu mestre se aquilo é o que ele acha. Emily acha que é a mesma ferramenta que Teto usou antes. O senhor da torre fala que é bem parecido, pedindo para ela se aproximar e dar uma olhada. Ele mostra como não tem nenhuma cor no cristal quando ele segura, e avisa que seria igual se o Duque ou o Teto tocassem no cristal. Então, ele pergunta se Emily não gostaria de tocar nele. A menina nota seu pai nervoso e confuso, mas imagina que ele teria lhe parado se fosse algo perigoso. Então, ela decide confiar, colocando as mãos no cristal. Ela segura, mas de repente, a ferramenta começa a ficar com uma cor roxa escura, surpreendendo todos os três. O senhor da torre mágica acha difícil de acreditar, mas ele não tem outra explicação, então avisa a Emily que ela tem uma mistura de poder mágico e poder divino, o que deixa a garota em choque. Mas por hoje vamos ficando por aqui, então se você gostou dessa história e quer uma continuação, me avise nos comentários escrevendo cor única.